Boa tarde, são 5 horas e o nosso projeto começa hoje com uma entrevista muito bacana. Entrevista com a professora Flávia Cruz, que vem aqui porque a professora quer saber. Eu sei que ela já está chegando. Vitória também, Vitória que agora integra também esse projeto, faz parte da nossa equipe, um projeto certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai receber aqui a professora Flávia Cruz, que vai falar pra gente sobre esse assunto tão bacana, né? Que é epistemologias feministas e do direito, né? Acabou de recebê-la aqui, quando a gente fecha aqui e fala, a gente fica meio confuso. Olá! Oi, Olá, França. tudo bem? Tudo, agora eu tô te ouvindo. Tá, me ouve e me vê? Ou tá cortando algum pedaço? Não, te ouço e te vejo. Quer dizer, te vejo mal Ah, porque tirei o óculos, né? não. Explica de novo. Eu não consigo, né? Senão eu vou ficar assim, ó. Sabe? Eu não Eu tava consigo, eu assim. deixo. Olha, quero te agradecer muito por você estar aqui com a gente, tá? Imagina, eu que agradeço. Tirar esse tempinho para falar aqui com a gente, porque eu sei que a gente está trabalhando muito, né? Vida de professor, quando está dando aula em sala, já é corrida fora dela. E agora que a gente não está em sala, parece que ficou mais corrida ainda, porque a gente agora somou a isso milhares de reuniões, relatórios, e papéis, e respostas, e perguntas, e a ansiedade de que não está fazendo o suficiente, né? Que não é pior de tudo Sim, é isso. sim. O pior de tudo é isso. A É, gente tá. Eu tenho trabalhado muito, assim, eu tenho trabalhado. Eu tava falando esses dias, eu não me lembro assim de um período na vida que eu tenha trabalhado tanto e com a sensação de que eu tenho que provar que eu estou trabalhando, sabe? é, É uma ansiedade horrível mesmo. é. A gente ainda é visto como aquele que não trabalha, né? Ah, você está em casa. Nossa, você tá em casa desde março. Pois é, né? É, tipo, E eu sem fiquei fazer feliz também. nada. Pois é, né? Ainda tem que ouvir isso, né? É, sem A fazer nada. gente, eu tenho passado por aqui vários professores, juízes, advogados, né? Estudantes, outro dia passou o Lucas aqui, falou com a gente sobre os estágios, que é uma coisa bem bacana. E todos os que já foram trazidos aqui somaram muito. E eu achei muito bacana quando você aceitou, porque é, esse grupo todo que você desenvolve de pesquisa, que na realidade não é só esse, ele tem outras frentes também, tem esse trabalho bacana no Instagram que você vai falar pra gente, receita para elas e tudo mais, mas esse epistemologias feministas e direito, ele é algo que precisa ser colocado, né? Ó, tem gente aqui falando aqui, Ana Paula, Miranda, tem um monte de gente entrando aqui, gente. À medida que a gente for lendo, se tiver alguma pergunta, quiserem mandar algum recadinho aí, a gente vai interagindo. Mas então eu queria te pedir para começar explicando para a gente por que a escolha, né, desse tema epistemologia, né? Por que essa reflexão feminista e direito? Por que essa associação, né? Fala para a gente como é que começou essa situação Então, toda. na verdade, quem batizou a linha de pesquisa foi a professora Luciana, né? Mas, ano passado, eu tinha dado no formato de mini curso, na verdade, porque, enfim, na época eu achei que eu atrairia um número maior de alunos do que um grupo de pesquisa, porque um grupo de pesquisa exige uma dedicação semanal, exige Uhum. um comprometimento, uma carga de leitura mais alta. Então, no ano passado, eu tinha feito um ciclo de leituras feministas e de gênero. E aí, quando começou o período de distanciamento social, a Lu veio com essa ideia de abrir uma linha de pesquisa em epistemologias feministas e direito. E aí, ela, na verdade, ela me chamou para fazer parte, porque ela falou: bom, você está com um grupo de leituras feministas, não faz muito sentido a gente ficar com dois projetos em paralelo, refletindo sobre a mesma temática. E aí a gente se uniu.
para tocar essa linha de pesquisa. O que é ótimo, porque eu e a Luciana, a gente tem uma troca muito fácil, assim, a gente comunga de referências bibliográficas parecidas. Uhum. Então, é como se fosse assim, sabe? Quando você vê duas pessoas cantando e elas se afinam. Eu acho que eu e a Lu, a gente se afina bem de um jeito muito espontâneo. Uhum. E, na verdade, a gente concluiu ontem esse primeiro ciclo da linha de pesquisa, né? O grupo de pesquisa é o Diálogos do Uhum. departamento, e aí dentro desse grupo de pesquisa existem linhas de pesquisas diferentes. E aí agora o Epistemologias Feministas e o Direito é uma linha de pesquisa dentro do grupo. Então, ontem a gente fez a última reunião desse primeiro ciclo de leituras e aí a gente deve retornar agora Uhum. no final de julho. Eu vou entrar de férias, por incrível que pareça. Falei que vou entrar de férias e vou ficar 10 dias em casa assistindo Netflix. Mas eu tenho férias marcadas, elas vão vencer, na verdade. E aí, eu voltando das férias, a gente vai voltar a se reunir. E aí a gente deve abrir, aí já falando como que faz para participar, né? A gente deve Uhum. abrir um edital. A gente faz, mas na verdade, uma chamada pública, né? Uhum. Como a gente tem alguns alunos que devem, muito provavelmente, continuar com a gente conta ali quantos que vão ficar e aí a gente Uhum. abre as vagas restantes. Nesse esquema de reunião virtual, a gente consegue ter um número maior de vagas, na verdade, porque acaba que os participantes falam menos, né? Uhum. A tela, ao mesmo tempo que ela tem essa vantagem de permitir um número maior de pessoas se reunindo, ela acaba tendo a desvantagem que eu acho que as discussões elas não fluem com a mesma dinâmica e a mesma naturalidade que a sala de aula permite, que o Uhum. encontro presencial permite. Então, Uhum. tem essa desvantagem. Mas aí a gente deve voltar em agosto, né? Isso na linha de pesquisa. Então, Foi isso. na realidade, é uma atividade que ela é perene, né? Ela é constante, ela não, ela, Sim, sim. O ela grupo a linha de pesquisa, sim. A linha de pesquisa, a minha ideia é ficar com essa linha de pesquisa até eu me aposentar naquela faculdade. Eu e ainda por tenho muito tempo ali. Eu É, ainda e tenho por que muito tempo ali. feministas, assim, por que feministas, né? Por que que essa temática Excelente foi proposta? pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. O feminismo, ele costuma, ele, né, assim, no senso comum, ele é visto como um movimento, né, um movimento social, É, né, de uma série de grupos. Isso para além da academia, né? O que poucas pessoas, na verdade, sabem, e às vezes, esse dia eu estava conversando com uma amiga minha que é doutora no museu e eu falando, não, porque a metodologia feminista, ela, não, mas não tem um método feminista. Eu falei, tem vários artigos sobre o método feminista, enfim. Então, mesmo dentro da academia, você ainda encontra professores que desconhecem o feminismo como uma epistemologia, como um uhum, saber, como uma teoria. Então, a gente quer, né, trazer a análise do direito a partir, né, da chave analítica do feminismo enquanto teoria, enquanto epistemologia, enquanto um tipo específico de construção do saber. uhum, É bom falar isso porque existe uma diferença sutil entre gênero e feminismo. Da seguinte forma, você pode usar o gênero como uma categoria de análise, né, como uma chave de análise, mas eventualmente você pode fazer isso de uma forma descritiva, né, uhum, mais analítica mesmo, só.
O feminismo, né, enquanto epistemologia, e aí o correto, na verdade, seria a gente falar os feminismos, porque ele não é um Uhum. pensamento hegemônico, em bloco. Você vai ter várias vertentes dentro Uhum. da epistemologia. Por isso plural, né? Ah, Epistemologias feministas. As epistemologias feministas, elas se inserem dentro do que a gente convencionou chamar de teorias críticas, uhum. né? E, assim entendidas, aquelas teorias que elas, além de analisar o objeto da pesquisa, elas têm o comprometimento de transformar o que está sendo analisado. Então, existe Entendi. sempre numa teoria crítica essa perspectiva de Uhum. entender o problema, entender o objeto e apontar para onde você quer ir, Uhum. né? Não é à toa que tem uma frase famosa do Karl Marx, que é a famosa tese 11, né? Uhum. Onde o Marx diz que os filósofos se limitaram a descrever o mundo e o importante é transformá-lo. Não precisa ser marxista para pensar dessa Uhum. forma, né? Por isso que eu estou citando. Ainda que quem me conheça saiba que eu gosto muito de estudar a teoria, né, o pensamento marxista, mas o feminismo ele está nesse grupo de teorias. Não é a única, não é o Uhum. único saber crítico, óbvio, mas ele entra nessa perspectiva. Então, a análise feminista, e aí o que existe em comum entre todos os saberes, né, todas as epistemologias feministas? A ideia de que a opressão feminina ela é estrutural na sociedade, né? A gente não fala muito de racismo estrutural hoje em dia, não é uma Uhum. palavra que está aparecendo. Para servir de analogia, né, o sexismo, a opressão do gênero dominante sobre os gêneros, ele é estrutural. Uhum. Então, o feminismo, ele compreende essa genealogia da sociedade, baseada, estruturada na dominação de um gênero hegemônico sobre os demais. E aí eu vou Uhum. dizer demais porque hoje em dia a gente já sabe que não são dois, Uhum. né? Você pode se identificar como homem, como mulher, e entre um e outro tem uma Uhum. série de atravessamentos e espectros. E mesmo né, nesse binarismo, você tem diferentes formas de viver a Uhum. feminilidade e a masculinidade. Então tem um monte de pesquisa nessa área. E aí o feminismo se caracteriza, independente da sua vertente, por compreender isso, que existe uma estrutura baseada na opressão do gênero dominante, no que a gente chama de gênero hegemônico, sobre os Uhum. demais. Trazer isso para o direito é compreender de que forma que o direito se relaciona com essa opressão. Então, é uma visão crítica do direito também por tabela. Uhum. É compreender que o direito. A gente estuda na sociedade, nas aulas, o direito sempre parece, né? É sempre uma coisa muito técnica, muito limpa, muito universal, muito. A gente usa essa expressão, sujeito universal, né? Uhum. E quando você vai para a prática, quando você vai advogar, a primeira coisa que você aprende é que o sujeito tem cor, tem raça, tem classe, né? Que Uhum. o julgador tem classe, tem raça. Então, do ponto de vista, e aí falando do ensino jurídico, do ponto de vista teórico, da Uhum. teoria geral do direito, você tem uma crítica dessa ideia do sujeito universal, do sujeito racional, da ideia da construção de um saber objetivo, né, desprovido de subjetividade. Então, você tem uma crítica nesse sentido. E do ponto de vista da dogmática, você vai olhar para quando o direito entra em movimento, né, ou seja, quando ele
ele sai das leis, sai dos códigos e começa a marchar, como que ele se relaciona com essas opressões de gênero. Então, eu e a Lu, a gente olha muito para o comportamento dos sujeitos que, né, aplicam o direito, juízes, advogados, promotores, né, como que os discursos, as narrativas na prática jurídica, elas lidam com a opressão de gênero e, eventualmente, a gente olha para a própria lei, né, dizendo, será que essa lei ela entrega realmente o que promete? E aí passa por muitas vezes você falar, mas será que o feminicídio é essa coisa, assim, a criminalização do feminicídio nos moldes como ele foi se dado, será que é realmente esse o melhor caminho para enfrentar a violência contra a mulher? Então existe uma crítica também em relação à própria lei, uma reflexão. E eu tenho gostado muito, tem sido uma coisa que tem me feito bastante feliz, assim, em termos de carreira, sabe? Parece que eu falo, acho que é isso aqui que eu quero pesquisar. Você falou algumas coisas aí que eu anotei aqui para pontuar. Você falou algumas coisas aí que a gente vai pontuar aqui. Primeiro, eu estou te ouvindo bem, tá? Foi, agora às vezes eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Eu quero registrar que algumas pessoas já passaram por aqui. Eu sei que muita gente passa e não fica, porque a gente também tem que fazer muita coisa e tem muita live acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas não tem problema. Eu quero registrar aqui que a doutora Valéria Gauri, lá de Espírito Santo, passou aqui, falou com a gente, a professora Thalita mandou um oi, tá? A Ana Paula também mandou um oi, e outras pessoas, a Vitória está aí anotando aí. Mas eu queria fazer duas pontuações interessantes. Primeiro, que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela é uma universidade que ela tem alguns campos, para aquelas pessoas que não sabem. Ela é situada, aquela sede gigantesca, linda, em Seropédica, que faz parte da Baixada Fluminense. Nós temos o campus do Instituto, que é o Instituto Multidisciplinar, onde a gente dá aula, que é em Nova Iguaçu. A gente tem em Três Rios, que é uma região mais afastada, né, no interior. E a gente também tem lá em Campos dos Goytacazes, que é mais interior, mais ao norte ainda do estado. Ou seja, ela não é uma universidade da cidade. Ela é da Baixada, do interior, ela é mais... até porque ela nasceu com esse viés mesmo, por isso, rural. Sim. E, assim, eu queria pontuar essa questão, né? Como um trabalho desse pode ser desenvolvido com pessoas que, hoje em dia, basicamente, o curso de Direito tem muito mais... Não na minha turma. Minha turma foi uma turma que ela não era local. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas do entorno, da região. Ela tem muito, até por conta do SISU, né? Eu não entrei via SISU. Eu ainda fui vestibular, né? Aquele procedimento antigo. Mas, hoje em dia, teve mais facilidade até das pessoas escolherem em razão até da proximidade, né? Porque com a minha turma existia até o fato oposto. Muita gente passava para lá, mas depois pedia transferência e ia para outro local. Então, assim, esse trabalho, o primeiro ponto é esse trabalho, e por fazer um trabalho desse numa região baixada, né? Com esses personagens todos envolvidos ali, que a gente que é sabido, que é notório, que são regiões mais fragilizadas, né, com uma aglomeração urbana diferenciada, porque em alguns casos não houve uma ocupação ordenada, né, são cidades dormitórios, né? Então, queria que você falasse depois um pouquinho disso, e dizer também para você que você tocou num ponto muito interessante, que o desembargador doutor André Fontes, que já foi presidente do TRF, eu tive a grata satisfação de tê-lo na minha banca de mestrado, e ele sempre faz palestras, às vezes a gente dá palestras juntos, e ele fala isso. O quanto o gênero, o fator financeiro, a história de vida interfere nas decisões judiciais. E ele fala isso. Ele fala, se aquela pensão por morte estiver sendo requerida por uma denominada concubina, e o julgador, o relator, for uma pessoa com postura familiar tradicional, se for uma mulher, a visão dele é uma. Se ele for uma pessoa que já passou por um casamento, já abriu mão, já divorciou, a história dele é outra.
a decisão dele é outra. Então, ele fala isso, quantas decisões, elas passam por essa construção social que a gente tem. Então, quando você trouxe essa fala, eu percebi e lembrei da fala dele, entendeu? Que ele Mas fala é isso, isso que é uma mesmo. vivência, e ele, inclusive, Mas é isso mesmo. ele falou que uma vez ele chegou a questionar um par dele, né, numa relatoria, que ele falou, eu não entendi, era uma situação que eu achei que a gente ia votar favorável, fui voto vencido, ele falou assim, e ele relata que o desembargador falou, Deus me livre, minha mulher me mata se eu votar a favor de uma coisa dessa. Olha só, o direito refém de um posicionamento familiar, né? Então, essas duas coisas eu queria que você pontuasse. Primeiro, a questão da localização da Baixada e essa situação toda dessa construção. Eu falo que eu sou extremamente suspeita para falar, em especial do IEM, porque ao longo da... Eu tenho uma década já ali dentro, né? Eu falo que eu entrei e eu pisquei. Eu entrei com 30 e poucos anos, eu pisquei, eu tinha 40 e meios. Passou muito rápido. Mas ao longo dessa década que eu tô ali, eu criei uma paixão mesmo, assim. Eu sou apaixonada pelo IEM. Hoje em dia, eu sou apaixonada pelos meus alunos num grau, assim, que eu acho que o mais difícil para mim agora nesse distanciamento é não ter esse contato com eles. E eu não tinha isso quando eu entrei. Eu lembro que logo que eu entrei, eu ficava meio chateada porque eu tinha que ficar 1h30 no trânsito. Eu falava, porra, tanto lugar para passar, eu fui passar num lugar 1h30 da minha casa, né? E aos poucos, o IEM ele foi me conquistando de um jeito, os alunos foram me conquistando de um jeito que eu não consigo me imaginar trabalhando em outro lugar que não seja no IEM. Não só por causa dos alunos, mas e aqui eu vou puxar a sardinha, o corpo docente do curso de Direito é maravilhoso, gente, sabe? E tem sabendo... outros aí participando, você já deu uma olhada aí? Não, eu não consigo ver. Eu tô vendo só Rodrigo Tavares, Cristiane Mus, todo mundo tá aí te ouvindo. Então, tá vendo? É um corpo docente, assim, que é muito tranquilo de trabalhar, sabe? A gente fala as coisas um com o outro. Às vezes você não gostou de uma coisa, assim, sabe? Eu nunca vi, assim, às vezes você fica sabendo historinha que tem em outro departamento, em outra faculdade. Eu nunca vi isso acontecer no nosso curso. E não porque sejamos, assim, não, todo mundo pensa igual. Não. Né? A gente tem professores ali que pensam muito diferentes em relação ao ensino jurídico e tudo mais. Mas a gente se entende muito bem. Então, esse corpo docente, da forma como ele funciona, e o curso, os alunos, do jeito que são, e aí vou falar do que você me perguntou exatamente, me colocam numa posição, no mínimo, assim, nada parcial para falar do curso. Mas vamos lá. O que acontece com o IEM? Em 2012, a Rural já tinha uma política de cotas, né? Mas em 2012 isso virou lei federal. E o IEM, ele é um retrato dessa política de cotas na sua melhor forma. Né? A gente tem um bom balanço ali de pessoas que vieram de escolas privadas, né? Pessoas que vieram de escolas públicas, pessoas de raças diferentes, a gente tem cota para pessoas com alguma deficiência. Então, isso torna o ambiente de sala de aula extremamente rico, porque isso traz para a sala de aula, para usar uma expressão que está na moda, diferentes lugares de fala. Né? E eu acho que quando a gente consegue coordenar isso, e por isso a sala de aula é tão importante, o debate que resulta, ele é de uma riqueza imensurável. E justamente por ser uma universidade situada... Professor Paulo Costa acabou de entrar. Agora eu vi, passou aqui em cima da Vitória. Professor Paulo Costa estava na minha banca. Ele que deixou eu trabalhar onde eu tô apaixonada. Mas o fato da universidade estar situada
na Baixada e ter esses alunos faz com que essas pessoas que vivenciam os problemas no dia a dia, que sabem o que são, né, os índices de violência que existem na Baixada, não é gente que conhece isso porque leu no jornal, é gente que conhece isso porque aconteceu na esquina de casa. É gente que sabe o que é violência, ou violências contra a mulher, porque isso aconteceu com a vizinha, ou muitas vezes com alguém muito próximo, às vezes até com ela. Então, toda essa experiência, ela transborda para dentro da sala de aula. E os nossos alunos são maravilhosos, são muito bons. E eu digo isso porque eu trabalhei textos muito difíceis no grupo de pesquisa com a Luciana. Quando a gente tinha selecionado, a gente ficou assim, será que a gente segue com isso mesmo? A gente não está um pouco... Né? Porque são textos assim que a gente leu em grupos de pesquisa de matéria de doutorado e tal. E eu vou te falar que os alunos, assim, mas vieram que vieram, acompanharam, conseguiram dar conta das leituras. No grupo de pesquisa, são 10. A gente está com 10 alunos. A gente começou deixa eu te perguntar uma coisa. Com mais, e aí a galera foi, né? É difícil acompanhar, é chato, né? E aí, porque essa coisa da tela, né? Fica impessoal. Mas a gente chegou ao final com 10 ali, firmes e fortes. Deixa eu te perguntar aqui. A predominância em relação ao gênero na participação do grupo. O professor Renato Vieira acabou de entrar também para te ver. Você tem mais no grupo, mais mulheres, mais homens? Porque a discussão é de todos, né? Tem mais mulheres. A gente tem mais mulheres. A gente tem 2 meninos, né? Eu chamo os meus alunos de meninos e meninas. Bando de homem e mulher feito, eu chamando eles de meninos e meninas. Mas a gente tem 2 homens no grupo e 8 meninas. Eu incentivo os homens a participar. Eu sou a maior incentivadora de homens feministas, ainda que isso seja pauta de debate para muitas feministas, né? Porque há quem diga que homem não pode ser feminista. Eu não tô nessa corrente. Até porque, em sendo uma teoria, em sendo uma epistemologia, ela é passível de ser apreendida e conhecida por qualquer sujeito, independente do seu gênero. Isso seria uma contradição. Mas eu sou a maior incentivadora da participação de homens no grupo, porque eu não falei que o feminismo é uma teoria crítica? Eu não vou mudar muita coisa se eu ficar falando de feminismo só para as mulheres, né? É importante que a gente tenha cada vez mais mulheres feministas, mas é extremamente importante que nós tenhamos homens feministas, né? Então, se a ideia é transformar a sociedade, a gente precisa de homens feministas na luta com a gente, né? Agora, essa luta, e aí a importância do grupo, ela é instrumento, né? Você instrumentaliza essa luta a partir de uma bagagem teórica pesada. Né? Até porque eu e a Luciana, a gente é bem cabeçuda, assim, no sentido de carga de leitura. Gente, para quem não sabe, a Luciana, que toda hora eu falo, a Luciana também é outra professora do Instituto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela está junto no trabalho aí, junto com a professora Flávia. Isso. Que eu queria pedir para falar um pouco dessa proposta do Receita para Elas, que eu achei assim, genial. Então. Eu achei assim, muito inteligente, muito. Aí eu tô falando, porque, tem a linha de pesquisa, fala. Não, porque assim, você tocou no feminicídio antes. E eu lembrei do Receita para Elas, né? Que eu acho que, na realidade, é um grande caldeirão e os assuntos estão todos ali borbulhando, né? Não tem como você não despertar com muitas questões quando você trata desse conhecimento, desse saber, né? Em relação às questões feministas. Não tem como não despertar para a realidade da Baixada e a proposta da universidade. Então, eu achei muito, muito inteligente a proposta. Aí queria que você falasse para a gente. Vamos lá.
acho que todo mundo aqui sabe que a universidade tem 3 eixos, né, de atuação, que é ensino, pesquisa e extensão. Eu estou aqui falando do grupo de pesquisa, mas a gente tem, né, a atuação em extensão. Então, quando veio, né, o distanciamento, a Proeste lançou uma chamada pública para projetos. E aí no projeto somos três professoras. Sou eu, a professora Luciana e a professora Ana Paula Bustamante. Porque, na verdade, aí no caso a ideia partiu da Ana. Ela falou, meninas, vocês não querem trazer né, para a prática jurídica, enfim, a partir da experiência dela na prática jurídica, a questão do gênero? E aí a gente sentou, começou a pensar o projeto, né? Porque, enfim, tem que escrever o projeto, gerir o projeto. E aí a gente apresentou o projeto que, na verdade, na Proeste, ele está registrado com o nome de Gênero e Território, né? Sobre violências contra mulheres na Baixada. Então, gênero e território, por quê? Porque ainda que do ponto de vista das epistemologias, né, isso possa ser observado de forma genérica, do ponto de vista da atuação e para onde o projeto está olhando, a gente está olhando em especial para as mulheres da Baixada. Aí a gente, mesma coisa, a gente abre edital, pede para o CAPAC divulgar, o CAPAC divulga, a gente faz uma seleção e aí no gênero e território a gente está com, se eu não me engano, 20 alunos participando. São 20 alunos atuando, a gente já fez as reuniões. E aí, quando a gente começou a fazer as reuniões, a gente falou assim, poxa, o problema é que existe... Você fala a palavra feminismo, você fala a palavra gênero, tem um público, que é o público que você precisa alcançar, que olha para esses dois termos de forma estigmatizada e aí rejeita o que a gente está falando, nem chega, né, a se dar o trabalho de escutar o que a gente está dizendo, porque já, né, infelizmente está alcançado por esse estigma e esse preconceito. Então, a gente resolveu que a gente, pelo menos por enquanto, a gente não ia trabalhar com, né, essas palavras. A gente trabalha a partir de um saber feminista, a gente trabalha a partir de epistemologias feministas, mas a gente não usa nem a palavra feminismo, nem a palavra gênero. A gente fala dos dois sem usar esses termos. Justamente para tentar alcançar, de repente, aquela mulher que acha que... Não sei se você já fez isso. Digita feminismo no Google, né? Eu acho que a terceiro campo de busca que aparece assim, feminismo é do demônio. Então, existe muito estigma. Então, nunca fiz. Aparece uns termos horrorosos. Você fala, meu Deus. Então, para a gente alcançar essas pessoas, a gente não está trabalhando nem com o termo gênero, nem a palavra feminismo. E aí, a gente, pensando em possíveis nomes para o perfil, a gente resolveu que a gente ia desconstruir a coisa do lugar da mulher, porque a gente vive numa era em que eu vejo isso às vezes pela minha sobrinha, assim, é tanta blogueira ensinando como você afina o nariz, como você faz o cabelo perfeito, o olho perfeito, a pele perfeita, né? Esse excesso de seja perfeita no Instagram, não sei se você tem essa sensação às vezes. Eu costumo dizer que ninguém posta a foto do pé quando não fez a unha, né? Então, todo mundo só posta a foto do pé quando o pé tá bonito. Aí parece que o pé da pessoa tá sempre bonito. Aliás, hoje eu finalizei um trabalho aqui, desculpa, já te devolvo a fala, e que ele dizia o seguinte, que é cruel quando você a sua segurança resulta da comparação dos seus bastidores com o destaque das pessoas. Não dá pra gente fazer esse comparativo. A vida não é assim, exatamente. Né? Pois e a gente tá... Eu particularmente, eu fico um pouco incomodada, porque
Primeiro, que se você for colocar aquela quantidade de base que essas meninas passam nesses vídeos blogueirinhas, se chegar na esquina, o reboco já derreteu. Não tem como aquela maquiagem sobreviver no calor do Rio de Janeiro, né? Segundo, que, poxa, meu nariz é mais larguinho mesmo. Eu tô fazendo 42 anos, 43 daqui a pouco. É isso, tem uma ruguinha aqui, tem um negocinho aqui. Não tem jeito, gente, sabe? Eu acho que a gente, né, a gente fala tanto em corpos hegemônicos, em opressão de gênero, e muitas vezes nós, mulheres, contribuímos para essa opressão, reproduzindo essas narrativas do seja perfeita, seja magra, seja bela. Uma coisa que me incomoda muito por exemplo, quando alguém quer me elogiar e fala bem assim, nossa, tá belíssima, magra como sempre. Fala, amor, pode parar só no belíssima. Pode falar só belíssimo. O magra não precisa, né? Porque você tá reforçando a ideia de que para ser bonito precisa ser magro. E não precisa, né? Enfim. E aí essa coisa de muitas receitas para as mulheres, né? Sem contar o famoso lugar de mulher na cozinha. Então, a gente tá, né, brincando com essa linguagem e ao mesmo tempo existe infelizmente, algumas mulheres, elas quando, enfim, dependendo da relação, o homem pega o telefone dela e fica olhando o que ela tá vendo, quem ela tá seguindo, que tipo de vídeo ela tá vendo, com quem que ela tá conversando. Existe essa fiscalização, né? Deixa eu ver com quem você está conversando. Essas ideias erradas que suas amigas estão te dando, né? Então, essas nossas primeiras postagens dá para perceber. Se você olhar, você vai achar que é uma receita de fondue, né? Ou que é uma receita hidratante, né? De creme hidratante, né? E aí, eventualmente, a pessoa vai passar, isso aqui é um blog de receitas. Isso aqui é um blog de receitas. E também, né, realmente brincar com isso. Brincar no sentido de desconstruir. Então, em algum momento a gente vai falar, a gente vai fazer um bolo enquanto a gente fala de violência, né? De trazer isso para o dia a dia, para o cotidiano, para lembrar que essas violências, elas ocorrem... Você tá ouvindo meu cachorro latir? Tô. Mas pode deixar, que a gente aqui é do cachorro, a gente gosta do cachorro. Deixa eu pegar aqui ela, vocês vão rir. É porque deu 5h30, 5h30 é o lugar que ela come. E aí ela tá aqui latindo, como quem diz, me dá minha comida humana. Pronto, ó. O Lucas também. Oh, meu Deus! Mostra aí pra gente. Olha isso, gente, que delícia! Como é que é o nome dela? Como é que é o nome? Amora, também é o nome da cachorrinha do meu sobrinho que tá fazendo aniversário hoje, inclusive. Viu, Amora? A Amora quer comer, tá no horário dela. Ela vai latir, gente, vocês vão ouvir ela. A gente já tá liberando a sua dona aí, Amora. A gente já tá liberando, até porque aqui é a hora boa. Me alimente, humana, me alimente. Mas é isso, é a desconstrução. Aí como que faz para participar do projeto? Na verdade, tem um e-mail que eu não vou lembrar qual que é. Não, depois você pode enviar que a gente... Mas pode mandar por direct ou para você ou para mim. E, enfim, aí vem participar com a gente. A gente faz reuniões virtuais de supervisão, que a gente fala uma vez por semana. Na terça-feira à noite, agora, a reunião acontece. Normalmente de 7 às 9. E aí, enfim, o trabalho é dividido em grupos para não sobrecarregar ninguém, né? Para não sobrecarregar em excesso algumas pessoas em detrimento de outras, de forma que o projeto também tenha vida longa. Porque a ideia desse projeto também é que, né, a gente vai começar com essa linguagem agora, chamar a atenção de mais alunos do curso para esse problema. E em algum momento a gente quer ver como que a gente faz para levar a questão do atendimento a mulheres vítimas de violência para o núcleo de prática jurídica, né? E aí, porque a gente precisa de um atendimento presencial. A gente não faz atendimento remoto de vítimas de violência. Isso é problemático.
Mas a Aham. gente tem isso em mente, de ter esse atendimento presencial quando, enfim, né, a gente puder pisar no IME novamente. Para não que eu Entendi. esqueça de falar, por que Baixada? A gente mapeou que as mulheres sabem na delegacia onde fica, ela sabe muitas vezes o número da polícia, todo mundo sabe, né? Mas às vezes o que ela não sabe tá, o que acontece de fato depois que eu ligo para esse número? Quem é que vem? Né? Vem uma polícia, vem a guarda? Quando eu chego na delegacia, quem é que me atende? Então, os alunos eles estão mapeando a rede de acolhimento da Baixada para que a gente comece a divulgar as informações, principalmente do que a gente chama de rede não extrajudicial, né? Que são as casas de Uhum. acolhimento, os Entendi. abrigos, o trabalho de assistentes sociais, porque mais efetivo, muitas vezes, do que a mulher pegar e ligar para a polícia e na delegacia, é ela saber que ela pode sair de casa e que ela tem uma casa onde ela possa morar durante um tempo até ela se estabilizar. E esse projeto Uhum. existe em Nova Iguaçu. Então, a gente quer divulgar esse projeto, enfim, que mais mulheres possam, né, saber que existe uma casa de acolhimento para elas, que elas não precisam continuar vivendo com um agressor. Enfim, é um trabalho bem bacana, assim, eu tô... Uhum. E o mais feliz é ver que eu tenho 20 alunos interessados em É bastante participar, porque tempo. é bastante coisa. A gente, o professor fica assim, eu vou abrir um projeto, não vai aparecer ninguém, né? É, Você fica morrendo de medo e eu fiquei muito contente quando eu vi que a gente tem 20 alunos engajados num período que é difícil, sabe? Num período é, difícil, que é o período de pandemia. Então, poxa, se num período difícil eu é. tenho 20, quando as coisas melhorarem, então eu vou ter uma equipe ótima. Então, é bem bacana, Eu, tá? eu, eu Venham, venham, passei venham, venham. Eu passei por essa situação porque eu tive que escolher uma bolsista, porque o projeto teve direito a uma bolsista. E eu falei, meu projeto assim, começou tão de repente e tal, né? Aquela coisa assim, e aí surgiram várias pessoas, vários candidatos, e eu vi como é difícil escolher alguém, porque eu queria ter todos e poder que todos tivessem a bolsa, entendeu? Mas Uhum. é bem complicado, né? Mas são É. etapas da vida e também a gente precisa aprender a ouvir sim e ouvir não, né? Olha, aqui a hora voa, já são 42 minutos. Ó, E, foi assim. e a E gente eu achei que a conversou gente fosse bastante. conversar 20 minutos. É, todo mundo pensa, todo mundo cai nessa conversa, né? Eu falo meia hora, mas é, mas é verdade, é porque aqui também é muito dinâmico, né? A gente começa a falar e a gente começa a perceber que a gente tem o que dizer. E é muito bom a gente ser ouvido, né? É bom a gente ter o que dizer. A professora Cristiane está mandando um beijo aí para você. É bom a gente ser ouvido também e a gente saber que a gente não está só, né? Que Sim. são lutas paralelas, não são confrontantes, né? Está todo mundo, na Isso. realidade, desenvolvendo alguma linha de pesquisa, mas que, no fundo, o ideal é um objetivo comum, que é ter uma Comum. sociedade melhorada, Melhor. que Isso direitos aí. reconhecidos e Isso que aí, a com gente certeza. entenda que a diversidade faz parte do nosso dia a dia, né? Isso Foi muito aí. bom foi muito Ah, bom eu você... adorei o convite. Me chama de Olha, novo. vou chamar, já está chamando. Eu só vou... foi muito bom você tirar as óculos, agora eu vou fazer uma foto, peraí. Ah, então tá, peraí. Sobre. Se eu ir pro lugar que tem luz, Não, tá bom porque assim. tá bom assim? Tá, ficou ótima. E aí eu quero agradecer demais por você ter participado. Vou pedir não só para você voltar, mas vou intimar, porque é, o resultado do trabalho tem que ser mostrado também, né? Começamos a Isso aí, mexer, tem. Vamos, né? vamos. Acende o fogo, a comida fica pronta, né? Então tem que Vou te voltar para pedir para executar. divulgar quando a gente reabrir o grupo de Não, pesquisa. aqui eu Pode sempre mais. divulgo. Aliás, as pessoas estranham isso. Às vezes alguém me manda um post assim, eu falo, posso divulgar? Mas você vai divulgar no seu Instagram? Eu falei, lógico que vou, Por gente. Eu favor. estou aqui para isso. Ah, é bom. É isso aí. Professora, muito Obrigada, obrigada. França. Vai dar comidinha aí para a Amora, porque ela está Vou. ansiosa. Ela tá aqui puxando minha calça.
Eu quero saber se eu posso salvar a live e botar no YouTube. Lógico, por favor. Então tá bom. Gratidão, Tá? fica Um com beijo, Deus. amor. Até a volta lá também no IEM, né? Se Deus quiser. Até a volta, se Deus quiser, ele há de querer. Beijo, Amém. gente. Obrigada. Tchau. Tchau.